Olá, amada Igreja do Senhor, graça e paz. Hoje eu quero, nesse devocional, meditar com vocês numa conhecida passagem que nós temos falado bastante nesses dias, que está em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, que é a dos discípulos a caminho de Emaús. Na realidade, esses discípulos a caminho de Emaús, eles representam muitas vezes algumas decisões que tomamos que está nos conduzindo a lugares errados, em direção contrária à vontade de Deus. E esses discípulos, eles estavam emocionalmente abalados pela decepção, sabe, no dia que Jesus ressuscitara e que seria o dia mais feliz, eles ainda estavam vivendo a sexta-feira, o dia que Jesus morreu. Então a decepção, muitas vezes, a frustração e tantos outros problemas emocionais fazem com que nós tenhamos a mesma atitude desses discípulos. Eram discípulos, mas eles, nesse caminhar que eles estavam fazendo, Jesus se manifesta logo bem próximo da saída deles e vai conversando com eles por horas nessa caminhada aí até essa cidade de Emaús. Esses discípulos saíam de Jerusalém, esses homens ouviam então Jesus falar, caminhando com eles, e aquilo alegrava o coração deles. Porém, apesar de ouvir Jesus, eles continuavam indo em direção contrária a Jerusalém. E quando nós falamos Jerusalém, esse nome dessa cidade quer dizer lugar da paz. Então os discípulos deixavam o lugar da paz porque suas emoções estavam afetadas, o que eles mais precisavam era de paz, mas eles caminhavam em direção contrária, pressionado pelos seus sentimentos. E Jesus falava, mas eles não conheciam reconhecer Jesus. Para eles era apenas um homem qualquer falando. E apesar de Jesus falar e eles gostarem, eles chegam a dizer que o coração deles ardia. Eles continuavam caminhando em direção contrária. E muitas vezes isso acontece conosco. Jesus tem falado muitas vezes conosco e nós muitas vezes pensamos que são apenas homens. Apesar de gostarmos de ouvir, nós não temos atitudes de mudarmos o nosso caminho, de mudarmos nossas atitudes. O que nós precisamos muitas vezes é que esses homens tiveram uma revelação de Jesus. Mas nessa caminhada com Jesus, pelo menos eles estavam com Jesus, eles insistem para que Jesus entre na casa deles. E quando Jesus entra, então, eles vão para a mesa. E mesa é o lugar que a gente para se alimentar. E quando a gente para diante de Jesus, a gente tem a revelação. E nesses dias que nós somos tão pressionados com tantas coisas, com tantos afazeres, como Marta, por exemplo, com a sua irmã Maria, que é citada na palavra de Deus, Maria decide parar, mesmo tendo tantas coisas para fazer, apesar de ser criticada por sua irmã. Jesus fica do lado dela e eu imagino a revelação que teve Maria naquela hora que ela decidiu parar para ouvir Jesus falar. Então, eu quero dizer para você, Jesus tem falado, mas falta muitas vezes essa revelação que nós vamos ter quando nós decidimos parar mais com essa agitação toda, sabe? Sentar-se para ouvir Jesus, ir na igreja, ir nas células, ir nos encontros, sabe? Ir em lugares onde nós sabemos que nós vamos ouvir Jesus falar conosco e nós simplesmente pararmos com a nossa agitação. E esses discípulos, quando fizeram isso, então eles receberam ali parados naquela mesa, no partir do pão, a revelação do Senhor Jesus, e imediatamente então eles tiveram uma decisão de voltar ao caminho certo, de voltar para o lugar da paz. Então eles viraram as costas e tomaram uma decisão: vamos voltar para o lugar onde a igreja está reunida, onde os discípulos estão reunidos, porque ali está a nossa cura e a nossa paz. Eu digo para vocês, é tempo de parar, é tempo de mudar o rumo da nossa vida, pararmos mais para buscar a direção de Jesus, a revelação de Jesus. Jesus tem falado, agora nós precisamos decidir chamá-lo para estar conosco e nós nos movermos para estar com ele e tomarmos decisão certa e pegar o caminho certo
que Ele tem preparado para nós o caminho da paz. Deus os abençoe e que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, se revele a você, trazendo muita paz. Deus abençoe.